seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Eu poderia dizer simplesmente mais um episódio, mas eu posso te garantir que hoje não é mais um, mas é o episódio. Um episódio que certamente todos nós sonhamos muito e ter se realizando hoje, acontecendo esse episódio aqui, eu confesso que é um momento muito especial, um momento que realmente faz meu coração pulsar de uma forma diferente, faz o meu sentir acontecer de uma forma diferente e eu posso te garantir que um dia, quando tudo começou, e esse tudo começou nos conduziu até aqui, passou de um sonho para uma realização e eu agradeço muito a Deus por todo esse momento que nós vamos viver agora e nós vamos compartilhar com você. Eu quero começar então apresentando hoje os nossos convidados. Nós temos aqui o nosso maratonista Robson, Dr. Diego, Patrick, nosso fisioterapeuta, e é uma corrente do bem que se une aqui hoje para contar uma história, uma experiência que nós estamos vivendo e que tem sido um divisor de águas na vida de todos nós. Um grande aprendizado e uma grande construção em conjunto, né? Uma equipe multidisciplinar que tem se unido a cada dia com um objetivo: transformar o maratonista Robson em um grande recordista. E eu tenho certeza que nós estamos numa caminhada que nós vamos nos conectar a um grande sucesso. Quero começar pedindo para que todos se apresentem. Então eu vou passar aqui um pouquinho a palavra para o Robson, que vai se apresentar brevemente, e depois nós vamos conhecer um pouquinho cada um dos nossos participantes. Robson, muito bem-vindo. Sei que você trabalhou, está aqui depois de uma jornada de trabalho. Eu te agradeço ter priorizado esse nosso encontro, né, ter vindo ao nosso encontro, compartilhar um pouquinho mais de toda a sua experiência. Conta um pouquinho quem é o Robson, né? Bom, boa noite, bom dia aí a todos, né, dependendo do horário que tá escutando. Meu nome é Robson, tenho 36 anos, casado, pai de 3 filhos e maratonista, né? Eu corro há 10 anos já e já fiz 10 maratonas, sou CLT aí, trabalho numa indústria lá no ABC Paulista e gosto de performar aí na corrida, busco melhorar os meus tempos, acho que é isso. Um apaixonado pela corrida hoje, né, Robson? Doutor Diego. Então, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Baltzera, sou médico, cirurgião bariátrico, trabalho com emagrecimento e pai de 2 lindos filhos, um menino e uma menina, né, que inclusive dão nome à nossa clínica. Vi no esporte a oportunidade de trazer mais benefício às pessoas dentro do nosso propósito de melhorar a vida das pessoas através da saúde. Então foi aí que nós nos conectamos, foi aí que conheci a Kátia, foi aí que minha esposa nos apresentou, né? Através da Kátia conheci Patrick, né? Um baita profissional, nosso parceiro, e por uma obra de Deus acabamos chegando ao Robson. E toda essa equipe, vamos dizer assim, essa corrente se concretizou. Então, sim. Esse é Diego Baltzera. Patrick? Tudo bem? Maravilha, obrigado pelo convite, viu, Kátia? Agradecer a presença aí também de todos aí. Bom, eu sou o Patrick Sato, sou coordenador responsável técnico pela Futura Motion Center. Já tenho uma experiência aí com a fisioterapia esportiva, já mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. E através da Kátia, né, tive a oportunidade também de conhecer a história do Robson. Foi a maior incentivadora aí aqui e que nos combinou aí a se unir aí para fazer uma corrente aí positiva aí para ajudar o Robson a performar os objetivos dele aí, que tem uma história super bonita aí que ele vai contar pra gente aí. E super disposto e contente aí com essa parceria de fazer funcionar. E foi através da Kátia também que conheci o Diego, né? Então, nos conectou também aí. Outro estado, né, Diego? Mas aí a gente tá conseguindo... Gaúcho, Rio Grande do Sul. Fronteiras aí pra gente conseguir chegar aí num objetivo em comum, que é ajudar o Robson aí. É isso aí. Conectando o Brasil para construir um Robson recordista. Como tudo começou, né? Foi muito interessante como tudo começou. Eu, uma apaixonada por maratona, assistindo algumas cenas que o Robson depois vai contar pra gente sobre elas, falei, quero entrevistar o Robson, né?
E aí, eu tenho um podcast e falei, não, vou tentar um contato com o Robson, quero saber o que aconteceu, quero que ele conte detalhes da emoção que foi ele viver tudo isso. E foi quando eu pensei em realmente passar uma mensagem para ele. Aí, quando eu fui passar uma mensagem para ele, apareceu que ele ia participar de um programa super famoso no canal de televisão. Eu falei, ih, danou-se, cara. Imagina, já ficou famoso, já tá sendo entrevistado por um monte de gente famosa. Eu, pobre de mim, chegando com meu podcast lá, passando uma mensagenzinha. Oi, Robson, eu sou a Cátia, eu tenho um canal de podcast. Eu falei, nem vai ler essa mensagem. Mas, enfim, né? Eu sou dura na queda. Eu falei, não, eu vou lá, eu vou insistir, vou tentar falar com ele. E não é que eu passei a mensagem, 5 minutos depois ele me respondeu. Aí ele me colocou em contato com a Jéssica. Foi Jéssica? Ou a Kátia, né? Minha irmã e minha cunhada. Acho que foi com a Jéssica. Aí eu falei, ele me respondeu. O negócio tá caminhando. Aí trocamos o WhatsApp e acabamos conseguindo agendar uma gravação, né? Fizemos uma gravação remota, né? Eu da minha casa, ele da sua casa também, né? E fizemos a primeira gravação e eu tive a oportunidade de ouvir um pouquinho da história do Robson, que ele vai compartilhar com a gente agora. E depois eu vou contar o que me pegou depois que eu vi essa história toda. Mas, Robson, conta um pouquinho pra gente. São 10 maratonas, né? 9 maratonas ali no esforço, na sofrência, na luta por baixar o índice, buscando cada vez se superar num índice pessoal, num recorde pessoal. E, de repente, você chega para Boston na sua 10ª maratona. Segunda vez Boston, né? Era a segunda vez Boston, né? Tinha feito índice, hein? Eu fiz o índice no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, as 2 vezes que eu fiz o índice. E aí eu corri... O índice do Rio de Janeiro serviu para correr Boston em 2025 e o índice de Buenos Aires, 2024, serviu para correr a Boston 2026. E de repente você chega lá com tudo organizado para fazer mais um recorde pessoal, né? E de repente alguma coisa aconteceu. Conta pra gente o que aconteceu, Robson. Para fazer essa Boston de 2026, né? Foram 7 meses aí de treinamento, praticamente rodando aí 100 km por semana, né? Então foi um volume bastante de treino, uma sequência grande aí de exercícios e tudo mais. E, enfim, planejei a viagem, né? Cheguei lá, foi uma correria para correr também, porque foi no feriado aqui nacional aqui do Brasil, e lá a prova é na segunda, então facilita, né, ter feito essa correria, né? Viajei no sábado, peguei o kit no domingo, corri na segunda e voltei para casa na terça para trabalhar na quarta. Esse foi o bate-volta. Só que assim, eu estava preparado, né? Maratonista sempre tem que ter um plano A ali, um plano B, porque 42 km são muitos quilômetros e não tem jeito, né? Uma hora o corpo às vezes vai sentir ali e vai te obrigar a pensar num plano B, num plano C. Meu plano A era conseguir aí o sub 12:40, né? Eu estava lutando por 12:39 na maratona. E esse plano A seguiu até o KM 30 mais ou menos, né? Que é onde começam algumas subidas, a prova é um pouco técnica. E acabou que do 30 para frente eu já senti um pouco e tive que partir para o plano B. O plano B era bater o meu recorde pessoal, que seria abaixo de 2 horas, 43 e 46 segundos. Então eu estava ali, né? Já sabia que tinha uma gordura que eu tinha feito no início da prova. E estava trabalhando ali o mental, o físico, a gente não pode, né, desistir tão cedo, vamos se esforçar aqui. E quando eu olhei no relógio, faltava 3 km para completar a prova, né, eu precisava correr esse final de prova em 13 minutos. Então era algo que, né, costumeiramente eu já fazia. Então eu falei, bom, o mental focalizou ali nesse tempo para fazer esse plano B. E realmente eu estava dentro, eu iria terminar a prova ali em 2 horas e 42, né, 2 horas e 43 baixinho talvez. Foi quando eu entrei na reta final da prova e faltando uns 300 metros mais ou menos, eu já estava avistando o americano, né, o AJ passando mal. Ele não conseguia ficar em pé, né, ele levantava, caía, já estava realmente em colapso ali e faltava ainda uns 300 metros para ele completar a prova, né. Como eu ainda estava um pouco distante, estava vendo aquela cena, aí foi quando eu pedi para Deus, eu falei, olha, eu sozinho dificilmente eu vou conseguir levar ele até o final, acho que eu tô bem cansado também, então eu tive aquela conversa rápida ali com Deus, falei, se alguém parar, eu já paro também na sequência,
Pra gente, os 3, né, finalizar a prova, porque 2 pessoas são mais fortes que uma. E realmente foi isso que aconteceu. Teve um irlandês que parou primeiro, e depois olhando o vídeo, você percebe que ele também estava sem força já. Tentava levantar ele, tentava apoiar, e o AJ sem força total nas pernas, né? E quando eu cheguei, eu já levantei ele pela cintura e coloquei uma mão no meu ombro. Então, assim, para ter um apoio. Nisso, o irlandês colocou a outra mão também, e aí os 3 terminaram a prova juntos, né? Fizemos em 2 horas e 44, 26 segundos. Então, por 40 segundos não bati meu recorde, mas acho que o que valeu ali naquele momento foi a empatia, né? A generosidade de poder levar ali o AJ, porque nas condições que ele estava, ele dificilmente completaria a prova. Sim, eu acho que ele não completaria, na verdade, né? E depois você teve notícias, eu sei que logo depois vocês falaram, e agora, você tem notícias dele? Sim, a gente mantém contato, né? Quando finalizou a prova ali, eu também passei mal, né? Por exaustão física, então os médicos me levaram para a área médica, também levaram o AJ, então ali naquele final a gente não teve contato nenhum. E logo depois, depois que passou algumas horas e tal, né, eu checando as mensagens no celular, muita gente me marcando nos vídeos. O rapaz de branco é o Robson, o rapaz de branco. E aí começou a viralizar muito os vídeos das outras pessoas. E aí eu olhei o direct e tinha mensagem do AJ lá, né, agradecendo e falando, pô, cara, você abriu mão do seu recorde pra me ajudar, sou muito grato aí, obrigado pela humanidade e tudo mais. E aí passou. E a gente trocou o número de telefone ali, montamos um grupo, né? O Aaron também, entrei em contato com ele pelo direct, né, do Instagram. E agora a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente vai conversando, de vez em quando a gente E ele tá bem? Ele tá correndo sim, já? Sim, não. Os 2 já voltaram a correr, né? Na verdade, o Aaron, maluco, ele 2 semanas depois ele fez uma outra maratona. Fez em 2 horas e 48 a outra maratona. Caramba! O AJ demorou, assim, eu demorei pra voltar a correr uns 10 dias por causa da agenda, realmente, assim, meu vídeo viralizou muito e todos os vídeos viralizaram, né? Então, eu tive muitas entrevistas e tal, muitos contatos aí de televisão e jornais. Então, eu demorei uns 10 dias, né, pra poder voltar a treinar. O Aaron, 2 semanas depois, correu uma maratona e o AJ demorou 1 mês, mais ou menos, pra voltar. Ele falou que ele... a gente conversando, eu falei, pessoal, tô voltando a treinar, né? Vou fazer aqui um volume de, 40 km na semana. Aí o Aaron falou, corri uma maratona no domingo e tal. E aí o AJ falou, cara, como é que vocês conseguem? Eu não tô aguentando ficar em pé aqui, minhas pernas estão bem cansadas e tal, os quadríceps, né? Tava bem desgastado. Mas já voltaram a treinar, o AJ já voltou a treinar também. Eu tenho a solução para ele. Próxima vez, Patrick, equipe multidisciplinar, aí a gente cuida dele para ele depois da maratona estar inteiro e rapidamente se recuperar, hein, Patrick? O que você acha Doutor Diego, traz pra gente que a gente vamos criar um novo contexto para ele. É isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu não te perguntei quando nós conversamos, né? Quando você, até então, não tinha vivido isso, você ia para sua 10ª maratona. Qual era o seu objetivo a cada maratona? O que você tinha em mente? Você tinha um propósito maior? Porque, por exemplo, eu corro maratona, eu tenho um propósito maior, né? Qual era o seu propósito maior? Sim, eu gosto sempre de me desafiar, né? Mas eu gosto também do processo, né? De todo o ciclo de treinamento. Isso traz a gente ter um pouco mais de disciplina, mostrar para os meus filhos que o esporte é algo saudável, né? Então eu procuro ter sempre isso em mente. E assim, como eu gosto de desafios, então eu escolho algumas provas, né? Escolho algumas maratonas para ser como prova-alvo mesmo e para realmente buscar ali o meu melhor tempo. Já aconteceu desse pacer em outras provas, né, em outras maratonas, e aí eu sei que o propósito daquela prova é fazer com que outras pessoas conquistem os seus RPs, né? Para mim, com certeza vai estar correndo ali numa situação um pouco mais confortável, né, porque vai ser um pouco mais lento do meu máximo, mas com certeza as pessoas que estão me acompanhando ali, que tá acompanhando o pacer, tá sendo o máximo delas. Então isso
é algo também que eu gosto de fazer e que sempre que eu tenho oportunidade eu faço, assim. Na verdade, quando você é pacer, você estimula, você inspira outras pessoas a conseguirem a chegar e alcançar o resultado, né? Alcançar o RP delas, inclusive, porque se torna uma referência que você confia. Eu gosto muito de acompanhar o pacer, porque você confia que o que você está fazendo ali vai funcionar. Vai funcionar. Então, quer dizer, você recebe a responsabilidade de conduzir várias pessoas à realização do seu objetivo, da sua meta, né? O que é muito bacana, né? Só um comentário, né, Patrick? Eu estava fazendo uma conta aqui, né? Ele falou que faltava 3 quilômetros, ele tinha mais ou menos 12, 13 minutos para estar chegando. Eu falei, meu Deus, eu teria que ter 2 quilômetros para fazer 12, 13 minutos. Tinha 1 quilômetro de diferença só aí, sabe? Uma coisa bem mínima, assim. Daria só 1 quilômetro, 1/3 do percurso dele, eu não conseguiria fazer para fazer ao mesmo tempo, né? Mas, e me diz uma coisa, uma das suas filhas outro dia ganhou uma medalha, quer dizer, você já inspira as crianças também. Ela estava praticando algum esporte na escola e ganhando uma medalha, né? Então, quer dizer, seus filhos já praticam atividade física, né? Sim. A minha filha mais velha, né, do primeiro casamento da minha esposa, ela é deficiente auditiva. Então, ela tem 14 anos e ela participa de uma federação, né, lá do Paraná, do time de futsal de surdos. Então, ela foi lá para Goiás para participar do campeonato um fim de semana. A equipe dela foi campeã. E aí, assim, ela gosta muito de jogar futebol, desde molequinha, assim, bem pequenininha, ela gostava e ela é boa, assim. Que máximo! Então, a equipe lá do Paraná, como é uma equipe um pouco mais veterana, então eles escolhem algumas jovens para incentivar também, para evoluir, né, no futsal. Porque a equipe do Paraná é praticamente a seleção brasileira. Então, quando tem algum campeonato que precisa ser a seleção brasileira representada, então, assim, um monte de atleta da equipe do Paraná é convocada para a seleção brasileira. Gente, família de atletas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eu queria só contextualizar para conseguir puxar agora um pouquinho do Dr. Diego e o Patrick com a gente, né? O que aconteceu? Eu ouvi um pouco do Robson, não pessoalmente, mas online, quando nós gravamos, eu ouvi um pouco dessa história toda dele, né? E ele me contou alguns detalhes do tipo da rotina dele, do esforço, porque quem faz um ciclo de maratona, né, Robson, sabe que o ciclo, ele é muito mais engrandecedor do que o dia da prova em si, porque o dia da prova é desafiador, tal, você vai lá, você larga, você pensa que você tem 42 quilômetros, mas são 42 quilômetros de eu perto de 1.000, você perto de 2.000. É mais ou menos isso. Quer dizer, você precisa correr 2.000 quilômetros, eu 1.000 e pouco, para a gente estar lá naquele dia fazendo a prova. Então, o ciclo todo, ele tem uma bagagem, né? Ele tem um aprendizado. Ontem eu fiz uma reunião com o meu técnico, a gente estava falando exatamente isso, né? A cada treino tem a sua dose de bagagem, de responsabilidade, de adrenalina, de estresse, de preocupação e de realização, né, Robson? É um misto de tudo, né? Mas o que eu fiquei processando muito quando eu conversei com o Robson é a rotina dele. E eu falei, gente, a minha rotina não é na mesma intensidade que a dele a nível de horários, né, de cumprimento de todas as tarefas do trabalho dele. Falei, como ele dá conta de tudo isso, né? E aí a pergunta que eu fiz para ele foi, Robson, você tem um patrocinador agora, né, que vai te auxiliar nesse processo de ir para mais a busca por mais um índice de Boston? Ele disse não. E nesse dia, realmente, eu fiquei muito reflexiva, sabe? Porque eu falei, gente, o Brasil tem muita gente boa, tem muita gente que se esforça muito e tem muita gente que se torna exemplo, referência. Porque o que o Robson fez inspirou quantos milhões de pessoas, quantas famílias passaram para pensar, quantas pessoas passaram a correr por conta disso, quantas pessoas passaram a se conectar com muito mais profundidade à corrida, ao esporte, né? Nós mesmos estamos muito mais engajados entre nós em fazer algo maior, em levar essa mensagem sobre o esporte, sobre a corrida com mais intensidade. Então, quer dizer, tem um efeito Robson que precisa ser levado em consideração. O que eu chamo de efeito Robson
Quantas pessoas não são Robson também, né? Dentro da nossa sociedade não são vistas. Eu falei, e aí a gente fica criticando, né? É o país, é o governo, é não sei quem que não apoia, é não sei quem que não faz. E eu parei para pensar assim, tá, e o que eu estou fazendo sobre isso, sabe? Eu saio daqui, eu critico, eu falo mal do país que eu moro, mas o que eu vou fazer de diferente? Porque será que não cabe muito a cada um de nós fazer um pouquinho para que isso mude? Ao invés de nós terceirizarmos e só falarmos mal e reclamarmos do que está acontecendo hoje sobre a política, sobre a situação econômica, enfim, mundial e nacional, né? E eu comecei realmente a refletir sobre isso. E eu comecei a pedir para Deus, tá? Quem que eu vou envolver isso? Quem que eu vou escolher para envolver nisso, né? E aí me vieram 2 pessoas em mente. Na verdade, 3 pessoas em mente. Porque a primeira pessoa que me veio foi a Bruna, que é a esposa do Dr. Diego, porque a gente fala todo dia, a gente é muito próximo, a gente pensa muito da mesma forma. A gente fala muito de Deus, a gente fala muito de sociedade, de união, de fazer a diferença, de inspirar, de transformar vidas, né? E aí, quando me veio a Bruna, veio o Dr. Diego, porque eles são um casal, e na sequência, Patrick, porque é a pessoa que me tirou de um movimento de dor, e eu gravei um podcast outro dia contando exatamente sobre isso, e me fez viver na corrida momentos de muita realização, de muito bem-estar. E eu até falei outro dia, quando a gente gravou o podcast, eu nunca vou me esquecer o dia que eu, pela primeira vez, voltei a correr sem dor. Foi uma coisa emocionante. Eu parei esteira e comecei a chorar. Porque eu falei, graças a Deus, eu consegui encontrar um caminho para conseguir fazer aquilo que eu gosto com prazer, com felicidade, com bem-estar. E eu falei, essas pessoas precisam dar dentro comigo. Eu sozinha não faço, mas se cada um levantar um pouquinho, a coisa vai dar certo. E foi quando eu conversei com a Bruna, que conversou com o Dr. Diego, e eles abraçaram a causa e disseram, não, a gente vai unir, nós vamos fazer uma corrente do bem e nós vamos apoiar, nós vamos encontrar uma forma de patrocinar o Robson para que ele vá para a maratona da New Balance, agora em julho, né, em Poá, que inclusive é ali o estado que o Dr. Diego e a Bruna moram, e nós vamos fazer esse negócio acontecer. E aí eu comecei a pensar na estrutura disso. Eu falei, gente, não é só ir, não é só patrocinar. Ele precisa de sustentação de profissionais que realmente façam a diferença. Dr. Diego, com todo o conhecimento, né, em medicina, conhecimento sobre saúde, bem-estar, sobre toda a parte de teste genético que nos permite viver a nossa melhor performance, seja através de um movimento esportivo, seja através de um movimento executivo, e o Patrick com todo o conhecimento de fisiologia e de manutenção, de prevenção de lesões. Eu falei, ali, associando a uma Nutri, que também faz parte hoje dessa corrente do bem, ela não está aqui com a gente, a Jana, mas ela faz parte de todo esse movimento também, que é fundamental, que é olhar para a alimentação. Nós, então, nos conectamos e estamos fazendo a coisa acontecer, né? Então, eu queria pedir um pouquinho para o Dr. Diego contar um pouquinho sobre toda essa experiência dele, depois o Patrick contar um pouquinho sobre essa experiência, né, para que a gente possa contextualizar um pouco mais para as pessoas o que está acontecendo, né, Robson? Como tudo está se realizando, né? Bom, então, na verdade, quando a Bruna me falou sobre isso, a gente estava em casa de noite, é um momento que a gente tem para conversar e botar os assuntos em dia, às vezes no almoço, às vezes à noite. Né? Nossa rotina é bastante corrida, né? E aí ela me falou, mas que eu vou patrocinar esportista, né? Não tenho tanto contato com esporte, o meu core dentro da minha clínica é mais... Né? Eu sou cirurgião bariátrico, né? Meu core é muito mais emagrecimento, bem-estar, longevidade. Eu pensei, não, o meu propósito é ajudar as pessoas através da saúde. Como é que a gente melhora a saúde das pessoas? Né? Paciente obeso, a gente emagrece. Para emagrecer, a gente precisa ter um controle alimentar, um controle psicológico, ok? Mas precisa de uma atividade física. Como é que a gente ativa as pessoas, dá exemplo às pessoas para que elas façam atividade física? Não basta eu ir numa academia, fazer uma fotinha bonitinha, tá pago, fiz meu exercício hoje, que legal, olha aqui onde eu tô. Né? Pô, eu exemplifico para o meu paciente. Mas agora, vamos fazer uma coisa maior. Vamos atingir mais pessoas. Como a gente faz isso? Poxa, a história do Robson é maravilhosa. O cara tava batendo o recorde dele, poxa. Você entende? Como a gente pode ajudar uma pessoa com esse espírito, com esse caráter? Entende?
Então, graças a Deus, a nossa clínica ela é uma clínica que tem um bom movimento, nos proporciona ter um resultado legal, né? Então, eu acho que isso dentro do nosso propósito, dentro do que Deus nos proporcionou, eu acho que isso é o que faz realmente a diferença. Então, por que nós abraçamos a causa? Porque o Robson tem um caráter legal. Ele abriu mão dele para ajudar uma pessoa. Ele podia passar, como se vocês olharem o vídeo, a galera tá passando, não tá nem aí pro... E muitos nem enxergam, né, Robson? A verdade é que a gente às vezes nem enxerga o que tá acontecendo, né? Exato. Então, assim, poxa, o cara abriu mão do seu recorde para ajudar o outro, é o que eu quero. Tu entende? O meu core é ajudar as pessoas. Só que eu ajudo através da saúde. Sim. Tu entende? Ele abriu mão dele. Então, poxa, é isso que faz realmente a diferença hoje. Como tu falaste, não adianta a gente criticar. O que a gente pode fazer, né? Poxa, realmente tá, desculpa o termo, tá uma merda, desculpa o termo, o nosso país. Né? A forma, os nossos políticos, né? A nossa economia. Tá aí eu vou entrar na mesma onda. Eu vou ver o mundo passar, eu vou ver as pessoas fazendo as coisas erradas, mas por que eu não posso fazer diferença? Entende? Então eu acho que a história é muito mais do que um patrocínio. Patrocínio qualquer um pode patrocinar. Se o Robson hoje botar no Instagram dele, precisa de patrocínio, vai chover, gente. Entende? Por quê? Porque a história realmente conecta. Então o que nos fez acreditar no projeto? É ajudar as pessoas. É melhorar o que hoje está muito ruim, né? O esporte, ele melhora a saúde, ele melhora para o meu paciente, ele melhora para o geral, vamos dizer assim, né? Então, a ideia foi exatamente essa, conectar pessoas, unir forças, né? Disponibilizei minha clínica, disponibilizei o meu conhecimento, disponibilizei a minha equipe, a Jana faz parte da minha equipe, né? Uma excelente profissional também, abraçou a causa com a gente, né? Entender o nosso propósito dentro do projeto, né? Então eu acho que é muito mais do que patrocinar um atleta. Por que eu lá do Rio Grande do Sul vou patrocinar um atleta de São Paulo? Eu tenho um monte de gente, inclusive na cidade, maratonista na cidade. Mas o projeto ele é muito maior. Isso é uma obra que eu acredito que vem de cima. Foi Deus que nos conectou, toda essa equipe, né? E que esse propósito é muito maior do que um atleta. Não podemos resumir a um atleta só. É o que isso pode mostrar para a sociedade. Um grande grupo, para a sociedade. Pessoas de bem se unindo para ajudar muita gente. Eu acho que esse é o propósito. Foi isso que é nisso que eu acredito. Eu acho que foi isso que Deus quis nos proporcionar e foi aí que essas pessoas maravilhosas todas estão juntos aqui. Eu acho que é isso. A minha participação é essa. Eu acho que eu não é o Dr. Diego, não é a Clínica Belvale, não é a Belinha e o Valentino, não. É um propósito maior, né? Então eu acho que foi aí que eu entrei, foi aí que eu encarei, né, o projeto, foi aí que eu, né, depois de estar rezando, pedindo a Deus uma iluminação, o que eu faço? Será que vale a pena? O que a Kátia tá bloqueando aqui, querendo patrocínio para São Paulo? Tia? Pô, rezei meu tercinho ali, foi aí que veio, disse, não, a gente precisa entrar junto, e aí já desencadeou outras coisas maravilhosas que, meu Deus, como é que eu ando assim, eu não consigo. Bora, vamos lá, vamos encarar novos projetos e eu acho que isso só pode ser coisa de Deus, não é, não sou eu, né? Não é o Dr. Diego lá, não, é Deus nos guiando, né? Nos fazendo de instrumento para poder dar exemplos, né? Então eu acho que é isso, a minha participação aí é só ser instrumento. Patrick, conta um pouquinho agora sobre o Patrick. Não tem dúvida, eu acho que todos de início já estamos de parabéns por sair da zona de conforto e tentar fazer aí, eu acho que assim, fazer o bem sem olhar quem. Eu acho que o Robson é um exemplo claro disso, ele tem a superação dele, tem a história de vida dele, é um cara ímpar, então assim, o primeiro contato que eu tive com ele foi super exemplar aí, então é um cara comprometido, é assíduo, então assim, ele tem um objetivo, ele tem uma prova-alvo, tá? Então assim, eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir desenvolver alguma coisa, tanto a caráter de reabilitação, eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir traçar um objetivo ou um alinhamento técnico, que é onde entra
eu e o Diego, nessa parte aí, da expertise, da parte clínica, do direcionamento. Então, a gente vai precisar, a pessoa chega para a gente procurando ajuda, mas não consegue ter um norte. Então, assim, esse é o caminho que a gente consegue abrir as portas para as pessoas e as pessoas terem uma visão diferente para conseguir chegar nesse target final. Então, assim, eu acho que o projeto que a gente está desenvolvendo com o Robson, ele é ímpar, ele é único, ele é exclusivo para uma pessoa. A gente está fazendo algo extremamente individualizado com o Robson. A gente está conseguindo fazer com que a gente vai se tornar, em alguma forma, um exemplo para que as pessoas consigam traçar um modelo similar e desenvolver um papel próximo do que a gente está fazendo para que consiga atingir mais gente, sem dúvida nenhuma. E o Brasil precisa disso. Eu acho que o mundo todo tem essa oportunidade. Eu acho que é o que a Kátia falou desde o início. Eu acho que sair da zona de conforto é o principal para a gente conseguir olhar para dentro da gente mesmo e ver o que a gente pode fazer a mais do que a gente consegue entregar. É tão maluco isso, né? Que a gente está tão acostumado já a permanecer no mesmo lugar e com a mesma postura, com as mesmas narrativas, que eu me lembro que no dia que eu comecei a pensar nisso, né? Eu falei, como eu vou fazer? O que eu posso fazer, né? Eu comentei com uma amiga minha, que eu converso todos os dias, ela falou assim, você não tem tempo de respirar. Você está arrumando mais coisa para sua cabeça para quê? Eu falei assim, não tô arrumando mais coisas pra minha cabeça. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo que eu não consegui trabalhar o dia inteiro pensando nesse negócio agora, né? Ela, Kátia, não é possível, você tá ficando doida, né? E assim, tem tantas pessoas, quem vai comprar essa causa? Eu falei, se Deus tá tocando o coração, a gente não pode simplesmente ignorar, sabe? Eu acho que a gente entrou num conformismo que muitas vezes a gente não ouve as inspirações que vêm pro nosso coração. Eu falei, eu não vou aceitar isso. E aqui fica um convite mesmo para que as pessoas reflitam sobre isso. Quantas vezes as situações batem na sua porta, quantas vezes você pode, de repente, fazer alguma coisa nova para que os seus filhos vejam que pode ser diferente, para que os seus vizinhos, os seus amigos, e simplesmente você ignora e fala, não vou arrumar dor de cabeça. Arrumar dor de cabeça é você se manter onde você está, sabe? Então, eu acho que as pessoas precisam rever um pouco. Eu confesso que é desafiador. No primeiro momento você pensa assim, o que as pessoas vão pensar, né? Como vai ser tudo isso? Mas ou a gente fica pensando no que as pessoas vão pensar, ou a gente fica, sabe assim, realmente a gente dá o passo e faz. Deixa cada um pensar o que tiver que pensar, mas pelo menos você para de pensar o que você não fez e você entende que você deu o seu melhor para alcançar algum tipo de resultado diferente daquele que você não quer mais que aconteça na sua vida, né? Agora, eu acho interessante nós colocarmos, pegando um pouquinho o gancho do que o Patrick estava falando, né? É interessante nós colocarmos aqui, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o nível de experiência que a gente está vivendo, né, Robson? Que eu acho que isso é bem bacana. Eu fico muito entusiasmada quando eu assisto a cada passo, a cada dia desse nosso desenrolar, desse período em que a gente está acompanhando o ciclo de maratona do Robson, porque a gente começou ali com a estratégia de repente, ok, então nós vamos auxiliar e inspirar vidas, nós vamos fazer esse patrocínio. Mas como fazer um patrocínio que vai além de um suporte sabe assim, garantindo a participação física, mas como a gente pode cuidar, como a gente pode olhar para o Robson como um ser único, de forma individualizada, como nós podemos nos tornar uma equipe multidisciplinar que realmente olha para a necessidade de cada indivíduo e faz dele, sabe, um ser único, olhando para a meta, para o objetivo e para o resultado que ele busca. E foi aí que nós começamos a captar o que existia de melhor em cada um de nós, né? Eu me lembro que eu sentei com a Luísa, que é responsável por toda também a propagação dessas informações através das redes sociais, da Bell Valley, e eu falei, Lu, a gente precisa pensar em algo muito inovador, né? E aí a gente foi pegar tudo que a gente já viveu com o Patrick, porque eu e a Luísa, nós somos cuidadas pelo Patrick, nós fomos pegar tudo que a Bell Valley tem a nível de oportunidade de tratamentos, desenvolvimento em conjunto e parceria com os seus clientes, e nós vamos entender o que faria sentido adequar ao Robson, né, Robson? E de repente o Robson recebeu ali uma série de informações que acho que ele não esperava também, né? Mas nós chegamos com uma proposta para o Robson de fazer um trabalho mais do que individualizado. Então, um teste genético que a gente ainda não está conseguindo contar muita coisa, porque o teste, ele é um teste
tão aprimorado e tão profundo que ele leva 20 dias úteis para ficar pronto. Ele não ficou pronto ainda, né, Robson? Então ele fez a coleta de todo o teste e a gente está ali ansiosamente. Ainda ontem à noite a Lu falou, já saiu algum resultado? Eu, não, ainda não saiu o resultado. Está ali ansioso por esse resultado, porque a gente sabe que quando sai também, todas as nossas áreas vão conseguir aprimorar ainda mais, né? A especificidade vai se tornar ainda mais profunda no sentido de proporcionar ajustes finos em todo o protocolo que nós estamos seguindo, mas nós buscamos através desse teste genético também todos os exames clínicos que nos permitiam fazer uma análise profunda, né, doutor Diego? Entender desde as vitaminas, dos nutrientes, enfim, tudo que poderia ser suplementado, o tipo de alimentação que poderia ser proporcionada para que a gente alcançasse um resultado bastante significativo e ímpar, né? E foi aí que nós começamos a fazer toda uma análise, entramos com a análise do Dr. Diego, que pegou ali um mundo de exame. Eu acho que o Robson ficou 1 hora me passando exame de sangue, né, Robson? Eu nunca recebi e transmiti tanto exame de sangue na minha vida. Chegava relatório, meu Deus do céu. E ele me mandou de madrugada. E eu só ouvia meu celular, e eu acordo cedo, hein? E meu celular, eu falo, meu Deus do céu, eu tô ganhando na loteria, que tá chegando tanta pita desse jeito? E aí eram todos os exames que nós transmitimos para o Dr. Diego. O Dr. Diego fez uma avaliação muito minuciosa, sentou com a Nutri também, que fez uma avaliação muito minuciosa, e aí nós partimos para um retorno, um feedback, né, para uma consulta, e trouxemos ali todos os detalhes, né, todas as estratégias que podiam ser praticadas, né, e na sequência falamos com o Patrick também, trouxemos detalhes, né, Robson? Eu sinto esse ponto do meu corpo que pode ser melhor trabalhado, pode ser melhor ajustado. Então, hoje, esse protocolo, né, Dr. Diego e Patrick, que a gente está desenvolvendo, tem sido um piloto, né, junto ao Robson, para que, muito em breve, outras pessoas também possam usufruir desse mesmo protocolo individualizado, né? Eu tenho a oportunidade, a bênção de poder usufruir já parte dele, parte com a clínica, parte com o Patrick, e agora a gente está conseguindo unir tudo isso. Eu tenho entregue uma mentoria individualizada para o Robson também, para a gente olhar para toda a carga e as questões emocionais, né, Robson? E tudo isso vai se acrescentando e vai criando uma experiência de ciclo muito diferente das outras que você tinha passado, né, Robson? Me conta um pouco os dois lados disso, né? Porque, por um, assim, é muita coisa nova, é muito legal. Por outro, né, é uma bagagem grande de situações que você está administrando que antes você não administrava, não é? Conta um pouquinho, como está sendo tudo isso? Acho que assim, é muito importante, né, ter esse acompanhamento. Acho que nutricionista eu não passava, então a primeira vez que eu tive a consulta com a Nutri e recebi o plano de alimentação, falei pra ela, mas 1 quilo de comida por refeição praticamente? É muita comida. Tô seguindo aí pelo menos uns 90% do que ela tá pedindo, né? Levando marmita pra firma também, agora de madrugada. E vamos buscar, né, melhorar. O meu medo, eu falei pra ela que o medo seria aumentar peso, né? Porque para correr nessa velocidade, você tem que, quanto menos peso, melhor, né? Então, eu tinha isso na cabeça, de tipo assim, eu peso 65, eu preciso chegar a 60. Então, só que às vezes, emagrecer dessa maneira, às vezes te falta algum tipo de nutriente, né? Algum tipo de combustível para você continuar treinando e treinando com eficácia, né? E aí ela ajustou, percebo que os treinos não termino tão cansado, né? Você tem um pouco ali de gás para poder treinar. Em relação também à fisioterapia, acho que quando eu fazia pagando particularmente, né? Então não tinha condição de fazer toda semana, não tinha condição de fazer todo mês aí, então eu ia realmente quando eu estava bem destruído, com a musculatura bem só o pó, né? Depois de rodar, sei lá, 800 quilômetros, aí Nossa. Eu ia e fazia uma liberação nas pernas, um recovery ali, mas agora, né, tendo essa oportunidade de ter fisioterapia toda semana, eu já vou fazer o longo com as pernas soltas, né, você percebe que para você treinar
os treinos saem mais fáceis, né? E sem contar que tem a preventiva, né? Quando eu falei com o Patrick, falei, tô sentindo algo diferente aqui na perna. Então ele usa um tipo de aparelho que me ajuda ali a recuperar e ficar pronto para o próximo treino, né? É muito gratificante ter esse apoio. Prometo aí, como eu disse das outras vezes, né? Me dedicar ao máximo para que todos nós consigamos aí um resultado bom daqui a um mês lá na New Balance e que a gente consiga alcançar o objetivo. É muito interessante porque eu acho que a gente tem uma crença que se a gente comer mais, a gente vai engordar, né? E eu tinha muito essa crença, muito mesmo. Eu tinha muito medo de comer carboidrato, né? E eu chegava no final dos meus treinos destruída, mas destruída. Primeiro, eu chegava com fome. Então, assim, se eu fizesse um treino acima de 30 quilômetros, no 28 eu começava a ter fome. E do 28 ao 32, eu ia quase que assim, me arrastando numa sofrência sem fim, com fome de verdade, com fome enjoada daquele gel, mas com fome de verdade, né? E aí, uma vez, quando eu conversei com a nutricionista, ela falou assim, ou você muda isso, ou você vai começar a não chegar, porque você vai começar a lesionar, e aí o Patrick vai ter mais trabalho. Então, ou você cuida da sua alimentação e você confia no que eu tô te falando, ou não vai dar certo. E eu comecei a aumentar muito o consumo de carboidrato, né? Eu falei pra você, eu como quase o que você come. É muito engraçado isso. Eu tava olhando o plano nutricional do Robson e eu tava olhando o plano nutricional da Luísa e meu. É muito parecido. A gente tem um pouquinho menos de proteína no dia, mas assim, até a nível de carboidrato, eu acho que nos treinos, como eu demoro mais pra fazer, eu acabo consumindo muito mais carboidrato do que você consome. E aí a gente começa a perceber que a gente não conhece tudo, a gente nem não sabe de tudo. A gente precisa de profissionais da saúde que cuidem da gente, né? E quando eu comecei a deixar de ser orgulhosa, achar que eu era a rainha da verdade, eu comecei a comer mais, eu perdi peso. Foi muito interessante isso. Eu perdi linha abdominal. Comendo carboidrato. Eu falava, como pode isso, né? Mas é porque, na verdade, o corpo começou a entender diferente, que ele não precisava mais ficar armazenando, que eu entregava para ele o que ele precisava, né? E aí o seu corpo começa a reagir diferente, a entregar diferente, e você começa a se sentir muito mais inteiro, né? Você chega no final dos treinos sem aquela vontade de comer um supermercado ao mesmo tempo que você tá tão enjoado que você não quer ver nada, né? Muda demais, né? Sem contar que tem um exame silencioso, que acho que o doutor Diego pode contar um pouquinho pra gente, que são as questões de vitamina, por exemplo, a vitamina D. Vitamina D é uma coisa que pro atleta, se ela tá baixa, a gente não tem muita disposição. E era o caso do Robson, né? Quando o doutor Diego viu, a gente olhou, eu falei, vitamina D aqui pode fazer uma super diferença. Então são detalhes, né? Detalhes da fisioterapia, detalhes do acompanhamento de um médico que vai avaliar a fundo ali, que podem transformar tudo, né, doutor Diego? Exato. Na verdade, assim, só para puxar o gancho do Robson aqui, tem uma diferença muito grande no que a gente come. É o nosso combustível, né? A nossa comida é o nosso combustível. O nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Eu sempre faço uma comparação com os meus pacientes com um carro. Tu pode ir num posto qualquer, pegar qualquer gasolina e botar no teu carro. Ou a gente escolhe um posto mais confiável, com uma gasolina melhor, vai ter uma resposta melhor, vai render melhor, enfim. Sobre perder peso e emagrecimento, são conceitos completamente diferentes, né? Diminuir peso na balança é perder peso. O emagrecimento é qualificar o nosso corpo em cima do nosso peso. Então, hoje tem uma grande uma grande confusão entre os conceitos, esses conceitos, né? Então, o que acontece? O que eu pedi para a Jana, né? O que nós conversamos? Vamos qualificar o que está entrando no Robson, vamos melhorar essa gasolina, né, do motor do Robson. Então, muitas vezes, quando a gente olha a quantidade, a gente está acostumado com a quantidade do prato, a gente não está acostumado com a qualidade do prato. Então, o que a gente fez, né? O que a Jana principalmente fez? Ela analisou a qualidade. O que um corredor precisa? O que um maratonista precisa? O que a gente pode entregar dentro desse plano alimentar que vai qualificar o combustível do Robson, que vai melhorar o rendimento dele e destruir menos, né? Uma maratona destrói, é impossível não destruir, né? Mas vamos lá, o que a gente consegue fazer para melhorar esse resultado? Então a dieta, ela é exatamente isso, a gente precisa preparar o combustível, né? Qualificar esse combustível, que tipo de carboidrato é melhor, né? A gente pode pegar arroz, a gente pode pegar batata, a gente pode pegar aipim, a gente pode pegar, enfim, mas o que vai fazer mais sentido pensando na realidade?
Robson vai fazer um treino mais longo, então a gente precisa pensar no treino mais longo. Ele vai fazer um treino mais curto aí só pra eu brinco, pra mexer perna, beleza, então é um tipo de dieta um pouco diferente. Então a gente tem que qualificar exatamente a necessidade dele. Para maratona vai ser diferente também, então é exatamente isso. Então, puxando esse gancho, a gente precisa entender muito bem que o nosso corpo ele é uma máquina perfeita, mas para essa máquina perfeita funcionar, a gente precisa dar o combustível adequado. Então, basicamente é isso, e que bom que a Jana resolveu entrar com a gente, né? Com certeza. Eu coloco ela em cada roubada que ela me disse, Diego, eu aceito tudo que tu faz. Só... como é que foi que ela falou essa semana? Só me centraliza, me diz o que eu tenho que fazer, porque assim, eu aceito tudo que tu faz, só me diz o que eu tenho que fazer. Eu coloquei ela em cada roubada e ela é uma parceiraça, maravilhosa. Eu gosto muito da Jana, já é minha parceira há alguns anos, assim. E uma qualidade absurda, né? Então, por isso que eu confiei nela para estar junto com a gente nesse projeto, né? Então, era isso. Patrick, e próximos passos agora? Temos aí exatos um mês, né? Até New Balance, né? Quais são os objetivos agora? Manutenção? Na verdade, assim, o Robson, nessa fase dele ali, eu brinco aí que a gente tem uma janela de adaptação, né? Então, assim, eu preciso que o Robson continue correndo, eu preciso que o Robson continue fortalecendo, mas eu não posso exagerar na progressão de carga dele. Então, assim, nessa fase que eu estou com ele, eu preciso ter uma estratégia onde eu consigo fortalecer e recuperar os tecidos musculares dele, tanto tendino, tecido corporal dele, sem gerar sobrecarga. Então, a atuação da fisiopreventiva nesse aspecto com ele é esse detalhe. Eu acho que essa é a chave do segredo para fazer o maratonista fazer todo o ciclo, chegar no final do mês ali, 2-3 semanas antes da prova, o cara continuar correndo, controlar o volume de treino, progredir de forma segura os exercícios, controlar o volume, verificar também, acho que entra muito no aspecto da especialidade do Dr. Diego aí, a fase de recuperação física dele, ou seja, o fator genético pode alterar realmente também na composição corporal dele para recuperar de um pós-treino. Então, assim, eu vejo o Robson fazendo os exercícios, fazendo mobilidade, é um cara que ele é muito assíduo no que pratica, mas a gente na reabilitação precisa ter esse controle muito bem alinhado. Então, assim, eu não posso pegar ele agora na clínica e não controlar o volume de carga junto com o treinador de corrida e muito menos prescrever força para ele numa fase onde o corpo dele tende agora a diminuir, ou seja, eu fiz todo o ciclo de acompanhamento no pico máximo de esforço e agora ele tende a fazer uma fase de manutenção, que nem você falou. Então, assim, o segredo realmente é essa janela de adaptação. É onde a gente não pode pecar e é onde ele vai conseguir manter o volume cardíaco dele, carga pulmonar dele, e a parte física vai ter que aguentar a demanda aí para ele conseguir chegar na prova lá e ser feliz, porque eu acho que o mais difícil não é nem correr, né, Robson? Eu acho que o mais difícil é fazer todo o ciclo, né? Eu acho que é o principal. O dia da prova é só a cereja do bolo só, né? A gente faz o bolo antes. Faz toda a massa, todo fermento, preparo. Todo preparo. Aí no dia da prova é só a cerejinha ali, só pra finalizar. Gente, eu ficaria aqui nessa conversa por muito tempo, mas eu tô aqui no meu relógio porque eu sei que o Robson tem horários bem regradinhos e o Patrick tá esperando, por isso que ele não tá aqui. Ele tá lá esperando o Robson, que tá indo correndo pra lá, pra fazer cumprir exatamente com o protocolo de tratamento que hoje é junto do Patrick. Sei que o Patrick também tá com a agenda, né? Então, assim, eu preciso partir para uma finalização e eu quero agradecer a cada um que está aqui, né, por vocês terem acreditado naquilo que um dia, na semente que eu plantei um dia. Eu agradeço muito, vocês não imaginam o quanto eu agradeço a Deus. Cada noite que eu deito, a presença, sabe assim, de vocês na minha vida e nesse processo. Robson, eu quero te agradecer por essa parceria, né? Você realmente é uma pessoa ímpar, né? Tem sido uma parceria muito bacana, né? É uma pessoa, tá sempre de bem com a vida, tá sempre fazendo, né, se envolvendo em tudo. Vamos lá, vamos fazer, acredita em tudo, faz tudo. Então, que legal que está sendo construir esse ciclo e participar da construção desse ciclo. Parabéns pela família que você tem. A gente acabou não conseguindo falar um pouquinho mais da sua esposa, do seu cunhado, que vão correr junto também lá na New Balance, né? Sua esposa vai correr 10, né? Minha esposa vai correr 10, meu primo vai correr 21. Ah, seu primo que vai correr 21. A esposa é medalhista, né? Outro dia eu vi ela no pódio de 10 quilômetros, né? Que ela pegou pódio? De 5 quilômetros. Também corre, né? Vai estar lá com a gente. 5 e 10 ela corre.
Então, parabéns pela família maravilhosa que vocês formaram, que vocês demonstram a cada dia, inspiram tantas outras famílias, né? Obrigada por fazer parte da nossa história. E quero te agradecer, Patrick, porque eu sei da sua agenda e eu sei que você estava a semana inteira. Que horas vai começar? Como é que a gente faz? Eu preciso fechar minha agenda, ajusta aqui, né? Doutor Diego, que veio do Sul para cá, né? E está aqui participando com a gente. Então, muito obrigada por esse momento. Eu tenho certeza que ele vai se eternizar no nosso coração. E desejo que seja um momento de muitos e que a gente construa muitos ciclos, né, de forma individualizada, que muitas pessoas passem na nossa vida, no nosso caminho, para que a gente consiga construir aí muitas histórias e compartilhar de muitas histórias, né? Patrick, muito obrigada. Te vejo mais tarde, porque hoje também é meu dia, viu, Robson? Não é só o seu, não, o meu também. Muito obrigada, fica bem. Doutor Diego, muito obrigada, né? Que tenhamos a sua presença aqui em São Paulo outras vezes para gravarmos outros episódios. Fico à disposição. E eu só queria fazer uma última participação, que eu queria falar com o Robson, tá? Que, Robson, eu quero que tu se divirta na prova, entendeu? Eu não quero que tu chegue na prova pensando, meu Deus, eu preciso dar resultado pro pessoal. Cara, a gente não está aqui para ter o teu resultado, a gente está aqui por um propósito muito maior, entende? Então eu quero que na prova tu não pense na gente, tu não pense no resultado para nós, porque a gente não está fazendo isso por dinheiro, a gente não está fazendo isso para se promover, entende? Por mais que a gente esteja aparecendo, por mais que a gente esteja, né, divulgando isso, mas na prova eu quero que tu realmente entenda a prova como a cereja do mundo. Vai ser. Cara, e corre, se divirta. Se divirta. Valeu. E que venham muitas cerejas. Que essa seja a 10ª de muitas, viu, Robson? Você não me para na 10ª, não. Vamos pra frente, tem muita coisa, né? Muito obrigada, Robson. Deus te abençoe, muito sucesso, não só no dia 12 de julho, né? Mas já rumo a Boston 2027, né? Com certeza. Obrigada. Gente, eu agradeço a participação de todos. Um grande beijo, uma ótima semana para todos.